Tudo bem? Sou o Felipe, esse é uma Folgafolândia. Hoje é o dia 21 de Veda. Quartas-feiras são dias de tags. E eu vou fazer que nem a Gabi do Viver para Ler e vou juntar duas tags em um vídeo só. Hoje eu vou fazer a tag Hábitos de Leitura e o Como Você Lê, ou Como Eu Leio. Bem, respondendo primeiro a Hábitos de Leitura, as perguntas são: quando você lê? Manhã, tarde, noite, o dia inteiro ou quando dá tempo? Geralmente é quando dá tempo mesmo, não tem muito jeito. Eu costumo ler mais, eu acho que na parte da manhã e da tarde, porque quando eu mais leio é quando eu tô, fazendo trânsito, ou indo pra faculdade, indo pro trabalho. Sempre que eu tô, de alguma maneira, meio que sozinho, e no metrô, no ônibus, eu sempre pego pra ler. E provavelmente então, a maior parte do tempo é isso. Eu também, enquanto eu tô estudando, por exemplo, se eu tô estudando piano, estou concentrado naquilo, estou fazendo meus exercícios, minhas músicas, eu fico estudando, sei lá, 1-2 horas, daí eu paro um pouquinho, 15 minutos, né, meio que uma regra de estudo, você para um pouquinho para relaxar com alguma coisa, então para, lê uns 10, 15 minutos e volta pro estudo depois de novo. Eu descobri que esse é um jeito de acelerar ambos os processos de leitura e de estudo muito bons. 2. Você lê apenas um livro de cada vez? Não costumo muito não, eu meio que vou embaralhando as leituras. Eu gosto de ter pelo menos um livro como de romance, que eu tô lendo, né, uma ficção. E daí eu vou entrelaçando isso ou com um livro de contos, ou com um livro de ensaios, ou algum tipo de livro de não ficção. Eu gosto muito de não ficção porque eu gosto de ler muito sobre aprender lendo, né? Porque eu acho que aprender lendo é uma maneira muito mais simples. Mas e hoje em dia até livro de ficção mesmo, eu dou uma parada de ler um livro que eu tô lendo para começar a ler outro. Eu dei uma parada com O Idiota para poder começar a ler a Madame Bovary, porque eu tinha lido o quadrinho do Gema Bovary, que é inspirado. Daí teve na terça-feira o Leia Mulheres, que eu queria ter participado, não consegui. Mas por causa disso eu comecei a ler um outro livro, que era o delas. E daí antes de terminar o Idiota, eu ainda vou começar os Detetives Selvagens para poder participar de outro clube de leitura. Então eu vou manejando dessa maneira, mas eu quero, por exemplo, muito manter o Idiota como o romance que eu estou seguindo. 3. Qual é o seu lugar favorito para ler? De uma maneira impressionante, meu lugar favorito para ler é geralmente fora de casa. Ou algum tipo de lugarzinho que eu possa sentar, ficar tranquilo, sabe? De repente pegar alguma coisa para beber, ou comprar alguma coisinha para comer, um café, um chá, um suco, e ficar lá lendo, ou se não no parque, eu gosto muito. Eu gosto dessa coisa de sair de casa para ler. Eu gosto de ler em casa também quando eu estou mais tranquilo, quando é um ambiente mais tranquilo aqui em casa, que eu posso fazer o meu chá, posso fazer minha bebida. Eu tenho uma poltrona só para isso, eu tenho uma iluminação boa, eu não preciso me deslocar. Mas por essa questão de sempre estar lendo no translado de trabalho, casa, faculdade, casa, trabalho, e eu acabei me acostumando a ler mais quando eu estou fora de casa. Até porque dentro de casa tem muita distração, eu gosto muito de YouTube, eu gosto de fazer um monte de coisa, eu fico comendo muito, tem muito o que fazer. O que você faz primeiro, ler o livro ou assistir o filme? De preferência, né? Eu gostaria de ler o livro antes. Mas eu não fico tão encanado nisso. Se por acaso eu ver a oportunidade de ver o filme, e é um filme que eu já quero assistir, então vou lá e vejo mesmo, sabe? Porque às vezes é mais legal ver no cinema. Eu não embico tanto com isso, apesar de preferir ler o livro antes. Só não é um desespero. Qual o formato de livro você prefere? Audiolivro, e-book ou livro físico? Talvez o meu preferido seja realmente o livro físico. Eu gosto muito dessa relação, espero que não caia. Não caia. Dessa relação, sabe, de ter o livro, de folhear, de você pegar as tagzinhas, daí você colar elas no ponto que você prefere. É uma leitura mais fácil, ter a coisa impressa é mais legal. Eu gosto muito de encadernação, pra mim é um tipo de arte. Eu gosto muito do tamanho, do peso do livro, eu gosto muito da capa. Eu gosto muito de sentir o peso dele na minha bolsa. Mas isso não, de novo, apesar de eu gostar, não vai me impedir de eu ter outra mídia. Então, por exemplo, eu tenho lido muito os e-books. Eu tenho o meu Kindle, que não está aqui na mão, mas eu estou cheio de e-books nele. E a maioria dos livros que eu estou lendo estão lá.
por uma questão de ser mais viável, mais barato, mais fácil. Apesar de ter essa coisa de ser legal de sentir o peso do livro, sabe, sentir o peso do livro na mochila, mais o peso dos cadernos, mais o livro da faculdade, mais seja lá o que você tem que levar para o trabalho, daí cansa. Então realmente o Kindle ajuda nesse sentido. De novo, uma preferência que eu tenho, realmente eu gosto muito do livro físico, mas de maneira nenhuma exclusiva, de maneira nenhuma eu vou me sentir acanhado ou pensar na hora de, por praticidade, acabar escolhendo o e-book. Eu posso não preferir, mas eu também gosto. Então eu pego também sem restrições. Eu, na verdade, gostaria de ter 2 de cada exemplar, porque daí eu posso ler em casa mais tranquilamente o livro físico mesmo, e daí quando eu estou no ônibus e metrô eu posso simplesmente levar o meu Kindle. Eu já tive situações que eu tive os 2 e é muito agradável. Você tem algum hábito exclusivo ao ler? Eu não consigo pensar em nenhum agora. Eu sou um cara bem tranquilo para ler, digamos assim. Tirando de repente esse hábito que eu prefiro sair de casa para ler. Acho que não é uma coisa que muita gente faz. Preferir sair de casa. Não sei porquê. Eu gosto... sei lá, eu sempre estar bebendo alguma coisa, mas eu não consigo pensar num hábito muito exclusivo. 7. As capas de uma série tem que combinar ou não importa? Quando elas combinam, que nem essas do Jorge Amado, que eu gosto tanto, então quando elas combinam é bem legal. Fica bonito na estante, dá um senso de unidade, mas tem uma coisa sobre literatura, sobre livros em si, essa coisa do livro físico que eu gosto, de ver a encadernação diferente. Então, eu gosto de editoras diferentes, eu gosto de processos de encadernação diferente. Eu gosto muito daqueles livros antigos que cada um tinha uma característica muito sua, sabe, na hora de encadernar couro, cada um tinha um detalhe diferente, um jeito diferente de ser feito. Eu sempre achei isso muito bonito. Então, eu não me importo se, por exemplo, livros de um autor terem livros diferentes dele, terem encadernações ou serem de editoras diferentes. O que acontece é que hoje em dia, como geralmente é a mesma editora que publica o mesmo autor, a gente não tem muito disso. Se for uma série muito certinha, porque, por exemplo, esses livros do Jorge Amado, eles combinam todos na capa, mas eles não são uma série, são livros separados. Uma série em si, né, uma história contada em pontos diferentes, como, sei lá, um Harry Potter da vida, realmente seria mais legal você ter uma unidade nela. Mas, de repente, uma unidade que não seja completamente igual, digamos assim, se você for pensar nas edições americanas de Harry Potter, é uma encadernação de capa dura, mas todos eles têm um detalhe diferente, na cor da capa e nos detalhes por dentro. Bem, essa foi a hábito de leitura. A próxima é como eu leio. Como eu leio, a primeira pergunta é: como você descobre novos livros para ler? Hoje em dia tem sido muito pelo BookTube. Eu assisto canais e eu fico descobrindo dessa maneira. Ou se não pelo Scooby, eu vejo os livros, ou Goodreads, né? Os livros que os meus amigos estão lendo, eu vejo alguma resenha sobre eles. E por causa disso eu acabo me interessando. Está sendo um pouco difícil eu ir pesquisar literalmente um livro por pesquisar, ou sabe, pegar um livro simplesmente pela capa, ou pesquisar um tema muito que eu quero ler. As últimas vezes que eu fiz isso estão sendo agora só, geralmente eu nunca fiz. Agora que eu estou criando uma lista de 100 livros, sabe, para ler sobre um determinado tema, então aí eu estou pesquisando mais a fundo e estou descobrindo livros desse tema que eu quero ler. Ou se não, se é alguma coisa do tipo, alguma coisa que é um tema que me interessou do nada. Um tempinho atrás aí eu fiquei muito interessado por causa de um livro também, por causa do Saramago, por causa do Manual de Caligrafia e Pintura, que tem umas horas que ele vira meio que diário de viagem, e ele faz isso de uma forma tão bonita. E eu sei que, por exemplo, eu quero muito ler Na Natureza Selvagem, porque o tema me interessa, e eu falei, vou atrás de descobrir mais livros desse estilo. Então, Na Natureza Selvagem, O Livre,
que é Wild, se não me engano, o normal, e fui pesquisar outros relatos, outros ensaios sobre viagens, porque viagem é uma coisa que eu gosto muito e eu queria ler mais sobre isso, não só como um guia de viagem. Mas foram as únicas maneiras que eu fui atrás de uma coisa específica, que geralmente então é por indicação dos amigos, ou esses clubes de leitura, né? Eu participo dos clubes e eu vou ler o livro que foi selecionado para ser lido. Pergunta 2. Como você entrou nesse mundo de leitura? Não sei. Eu já falei que o meu pai foi uma influência muito grande, porque ele sempre dizia que ele lia muito, né? E eu era sempre muito impressionado com o intelecto dele. Tudo que ele já tinha lido, todas as referências que ele tem, a maneira como ele sabe se expressar. E ele fala, por exemplo, que ele começou a ler, mesmo sem entender 100%, acho que era Guerra e Paz ou Crime e Castigo, sabe, com 10 anos de idade. Então, essas foram histórias que foram ficando comigo. Além disso, quando eu estava ali no colégio, numa quarta série da vida, a minha mãe queria que eu lesse mais e ela comprou o primeiro livro do Harry Potter para mim. E o livro do Harry Potter principalmente foi o que me deslanchou a querer começar a ler, a ter interesse por outros tipos de leitura. Primeiro eu era muito focado no Harry Potter, mas depois, quanto mais eu ia sabendo de literatura, mais eu ia ficando interessado nesses outros tipos. Mas a escola em si, por exemplo, apesar de ter sido depois, por exemplo, colegial, de ter sido depois dessa febre do Harry Potter, e durante inclusive, os livros do colegial nunca me interessaram tanto. Eu queria mesmo era descobrir um livro diferente, um livro que eu me interessasse, não alguma coisa que naquela época eles me impusessem. 3. Como o seu gosto literário mudou com o passar do tempo? Bem, mudou pelas descobertas, né? Começar com Harry Potter é muito legal. Eu acho que a J.K. Rowling, ela escreve muito bem, ela tem uma descrição excelente de personagens. Ela tem, numa série do Harry Potter, uma coisa de você crescer, né? Se você está em um determinado ponto da vida, e você, como eu, e você cresceu com aquela literatura, cada livro ele foi atingindo o seu nível de maturidade, então você foi crescendo com isso. Mas mudou principalmente depois disso, depois do Harry Potter, depois do colegial. Eu não lia no colegial, então como eu disse, não lia no colegial aqueles clássicos que eu tinha realmente que ler para passar nas provas de vestibular. Só depois disso que eu fui me interessar, só depois que eu tive um amadurecimento mesmo na cabeça, um amadurecimento de vida, depois que eu vivi mais um pouco, depois que eu percebi como a questão da faculdade e escola eram diferentes e como a leitura ia me impulsionar e me ajudar mais nisso. E como aos poucos, com aquela cabeça, eu fui descobrindo outros títulos e um pouquinho mais velho e entendendo realmente esses títulos, é que me fez deslanchar. Eu acho que um dos únicos clássicos que eu realmente gostava era o Primo Basílio. E o Primo Basílio eu acho que eu li ou no final do colegial ou depois do colegial, nem era livro para ler por causa de vestibular. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Opa, calma, volta. Com que frequência você compra livros? Antes eu comprava quase todo mês, assim, sobrava o dinheiro lá, eu ia comprar um, eu via promoção, comprava outro. Mas hoje em dia eu só compro na promoção mesmo, porque tá um pouquinho apertado. Mas a verdade é que se eu pudesse, eu comprava sempre que eu via um que eu quero. Quero aquele livro, eu compro. Hoje em dia é só quando a promoção e o bolso me permitem. Daí sim. Como você entrou nesse mundo dos canais literários? Acontece que com essa minha maturidade eu fui querendo descobrir mais livros diferentes, eu queria saber qual livro era mais interessante de ler, daí eu comecei a fazer pesquisa na internet. Essas pesquisas na internet me levaram primeiro ao YouTube. Eu gostava muito de ver as pessoas fazendo resenha, falando sobre os livros. E eu vi, nossa, tem vários canais dedicados a isso, né? Tem várias pessoas dedicadas a falar sobre isso. Foi também na época que eu comecei a descobrir mais o YouTube como uma comunidade, como gente que fazia vlogs, como alternativa à TV, que eu já não estava vendo mesmo. Então eu falei, putz, eu achei que eu estava lendo muito pouco. Eu queria ler muita coisa, eu via títulos que me interessavam, mas eu não lia. Eu falei, caramba, que legal isso, né? Se eu pudesse fazer um canal, eu acho que ia ser muito mais obrigado a ler, né? Pra poder falar, pra poder manter esse canal. Foi isso que aconteceu. Eu criei aquele meu primeiro vídeo sobre, lá no começo, em janeiro, faz 2 anos agora. Eu queria ler um Mrs. Dalloway, então, vou ler Mrs. Dalloway e vou falar sobre ele. Foi que nem uma meta. E a partir disso eu só fui fazendo mais vídeos, lendo mais, e se concretizou então isso.
essa coisa de estimular a leitura a partir de você falar dela, né? Meio que ensinar. Eu não sei onde é que eu tava vendo isso. Acho que eu tava vendo em um vídeo do YouTube que o cara fala sobre como ter uma dinâmica melhor de leitura, uma dinâmica melhor de aprendizado. E ele fala que a melhor maneira de você reter algum aprimoramento, ou reter alguma ideia, alguma coisa nova que você aprendeu, dando uma aula sobre isso, ou falando sobre isso, escrevendo. E eu achei isso extremamente interessante, extremamente, é uma verdade que eu sempre achava. Depois que eu comecei o canal do YouTube, eu meio que fiquei sabendo de verdade, é isso. Como você reage quando não gosta do final de um livro? Não sei, não final, geralmente, sabe? Essa coisa de final pra mim é muito YA, sabe? É muito filme americano, é muito uma coisa que eu realmente não me importa. Se eu decidir que eu não gosto de um livro só pelo final dele, só porque o final tem que ser impactante, porque a história acaba ali, fica parecendo muito uma daquelas histórias de terror, sabe, dos anos 80. Quer dizer que o livro em si não valeu a pena, eu só acho que vou ficar meio decepcionado. Pra mim o livro é a jornada inteira dele, desde o começo até o fim, não dá pra fugir disso, não dá pra falar que o livro é um final. Você tem uma viagem interessante com o livro e só não gostar do final, daí vira só um detalhe, é só um detalhe da história. Na verdade essa coisa do final, na verdade acaba não interessando tanto se o miolo dele consegue ser tão bom. Se é só uma coisa que meio convergiu para aquilo. Depois, com que frequência você espia a última página do livro para ver o que acontece no final? Nunca. Não faço isso, detesto spoiler de qualquer maneira. As únicas vezes que eu vou até a página final é para olhar quantas páginas tem no livro, quantas páginas faltam num capítulo. Eu gosto de manter essa continha. Quem você vai marcar para responder essa tag? Você. Todo mundo que quiser responder, comenta nos comentários, mas deixa uma resposta de um ou outro no comentário, porque eu gosto muito, de novo, dessa coisa da interação. Eu prefiro muito mais saber de vocês por aí que não tem o canal, porque na verdade as tags, o pessoal que eu vou acompanhando, a gente acaba sabendo, mas eu queria saber mais de quem acompanha o canal, quem acaba comentando esporadicamente. Então se você gostou das perguntas, por favor, deixa uma resposta ou outra aí. Bem, essas foram as duas tags. Se você gostou do vídeo, clique em curtir ou colocar nos seus favoritos. Eu estou fazendo o vídeo agora todinho em agosto, então se você quiser se inscrever no canal, vai ter uns dias de setembro, né? Vai ser Veda e Vets. Eu também estou nas mídias sociais, tenho o Mafagaflândia no Facebook, no Instagram como Mafagafo. Você pode me achar no Goodreads e no Scooby, todos os links estão aqui embaixo. Não esqueçam de acompanhar o resto do pessoal que está fazendo Veda. A Denise, do 100 anos de literatura, a Olivia, do Biblioconto, a Gabi, do Viver para Ler, e a Tati, do País das Entrelinhas.